Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês, né? Dando a sequência aí ao estudo das silent letters, né? Nós vamos fazer a tradução aí do texto que vocês estudaram na semana passada. Eu pedi a vocês que vissem o texto, tentassem traduzir, tentassem compreender sem a minha ajuda, e hoje nós faremos a tradução e os comentários. Então assistam mais uma vez o vídeo, né? E daqui a pouquinho eu retorno para fazer os comentários dessa aula. In part one of the video, we went through silent letters that are in the first half of the alphabet, so from A to L. So we've still got half to go. But luckily for you, the letter M is usually pronounced, and so you don't have to worry about the letter M. N, on the other hand, you do have to worry about. Now, before I explain, I want to show you the difference between M and N so that you can hear and you can see the difference in my mouth when I'm explaining, because it can get a bit confusing. So M, you'll see that all of my lips are touching all the way along, like in the word mum or in English, or Emma. The letter N, my mouth is open actually, and it's my tongue that's doing the work. So my tongue is lifting to the roof of my mouth, behind my teeth. N, N. So now you can see the difference between M and N. It's important because when I'm explaining the silent letter N, it actually is silent when it's next to M. Confusing, huh? Let's look at some examples. Damn. Like, damn it. Damn. Autumn. Autumn. Hymn. Hymn. A hymn is a song that you sing in church. Hymn. Column. Column. That's it. The letter P can also be silent in words like receipt, psychology, and psycho. Now remember that P can also be silent, or it changes when it's next to a H. And together, PH can often mean an F sound, like in the examples paragraph and telephone. Now the letter R is not silent in American English, but it can be in British English and also Australian English. If you think about words like butter, butter, the R at the end of the word is not pronounced. Now an S can also be silent, and I know that you've already struggled with this one. Island, island. Debris, debris. And aisle. The bride walked down the aisle. So an S can be a little bit sneaky, that one. Now the letter T can also be a bit sneaky, and it can also be silent. Like in these examples, and there's quite a few. Listen, listen. Castle, castle. Ballet, ballet. Soften, soften. Gourmet, gourmet. Asthma, asthma. Christmas, Christmas. Whistle,
whistle. Cheeky little T. Now the letter U can also be silent, and I bet you didn't think of that letter when we started talking about silent letters in English, but it's quite common. Have a look at all of these examples of really common English words. Words like guitar and guilty and tongue and guard, colleague, guess. It's also not usually pronounced in adverbs like beautifully, wonderfully. The letter W is silent when it's at the start of a word before the letter R, like wrong and wrist, wrist, and right or wrote. It's also not pronounced in these common words: who, whoever, whole, to, sword, and answer. Well, that's it for silent letters and for the silent letter series. Bem, vocês acabaram de assistir o vídeo, nós estamos de volta e aí eu vou fazer a tradução, né, como sempre. Então começa a fala da Emma, né, com Welcome to another video lesson. Bem-vindos a outra aula de vídeo. This is actually part 2 of a video series about silent letters in English words. Né? Essa é, na verdade, a parte 2 da série de vídeos sobre letras silenciosas, sobre letras mudas em palavras do inglês. In part 1, na parte 1 of the video, né, do vídeo, we went through silent letters, né? Nós entramos, né? Nós vimos, né, silent letters, letras mudas. There are in first half of alphabet, que estão na primeira metade do alfabeto. So, from A to L. Então, né, de A a L. So, então, we've still got half to go. Né? Então, nós temos, na verdade, metade para ver, né? Have to go. Primeiro, então, a letra que ela vai falar é sobre a letra M. But luckily for you, the letter M, mas afortunadamente, com muita sorte, né, para a sorte de vocês, né, a letra M is usually pronounced. A letra M é normalmente pronunciada. And so, então, you don't have to worry about the letter M. Então você não tem que se preocupar com a letra M. Na sequência, ela vai, logicamente, para a letra N. E aí sim, aí começa a aparecer os probleminhas, né? And, on the other hand, o N, de outro modo, por outro lado, né? Na outra mão. Olha só, in the other hand, traduzido literalmente, né? Por outra mão. Na verdade, se você pensar numa estrada que tem mão e contramão, quem vem na outra mão vem em direção contrária. Então, a gente fala assim, por outro lado, né? De outra forma, né? And on the other hand, you do have to worry about. Você tem que se preocupar. E reparem que ela bota um do have. Que raio de do é esse que aparece antes do verbo? Isso é para dar ênfase, ok? Eles botam do e você sabe que é para prestar atenção no tem, no have, ok? Vocês se lembram que a aplicação do do como auxiliar para fazer pergunta no presente, para fazer negativa no presente, mas a gente pode colocar do, did, will na frente de um verbo para dar ênfase naquela palavra, naquele verbo e para dar ênfase no tempo. Eu já até dei como uma dica assim, eu esqueci como é um verbo irregular no passado, em vez de falar, por exemplo, made,
em vez de falar make, made, eu não sei como é que é o passado do verbo to make, eu falo did make, aí pronto, a pessoa já sabe que é passado, apesar de não ser a forma correta de fazer passado em verbo, a colocação do auxiliar indicativo de tempo também serve para a gente se socorrer aí numa hora do sufoco. Agora, nessa hipótese aqui, não é só para dar ênfase que é no presente, é para dar ênfase, para você prestar atenção no tem, ok? Now, agora, before I explain, agora, antes de explicar, I have to show you, eu tenho que mostrar para você, ou vocês, né, the difference between am and an. Eu tenho que mostrar para vocês a diferença entre M e N. So, there you can hear, então, você pode ouvir, and you can see the difference. E você pode ver a diferença in my mouth, né, na minha boca, when I'm explaining, enquanto eu estou explicando. Because it can get a bit confusing. Porque isso pode ser um pouco confuso. Ou seja, ela pede a você que preste atenção no movimento da boca, dos lábios, da língua dela, para você ver a diferença entre o M e o N. Quem é aluno meu de longa data sabe muito bem a diferença entre am e N. Ou seja, eu sempre brinco, né? Cara fechada é M, sorrindo é a letra N, né? Então você vai ver aí o movimento feito por ela, né? Detalhadamente, né? Ela faz isso e eu, com certeza, ela é muito mais bonita do que eu e a boca dela é muito mais bonita do que a minha para mostrar isso para vocês, né? Então, olhem aí. So, então, am. You'll see that all of my lips, né? M, você verá que todo o meu lábio, os meus lábios, are touching. Tocando, né? Estão tocando. All the way along, em toda a sua extensão. Like in the word olha aí, ó. Né? Or in English, que ela faz uma brincadeira no nome do canal dela, né? De Emma, né? English, né? Faz a boca então, English or Emma, né? Ma. The letter N, a letra N, my mouth, só um minutinho, eu me achar aqui que o negócio pulou. My mouth is open, actually. Na letra M, minha boca está, de fato, aberta. And it's my tongue, né? E a minha língua, né? That's doing the word, né? Que está fazendo a palavra, fazendo o som, né? Olha só. Ela fala a palavra, mas na verdade a língua está fazendo som, a língua vai lá em cima, reparem que faz uma curvinha e vai lá atrás do dente, né? Então, my tongue is lifting, so my tongue is lifting, né? Então a minha língua está subindo, levantando, fazer um lifting, né? Não é levantar lá o que está caído na pele, as mulheres sabem bem disso aí, né? Então minha língua está subindo to the roof of my mouth, né? Para o céu, para o teto da minha boca. Ora, a gente chama de céu da boca, eles chamam o teto da boca, né? O roof of my mouth, né? Olha, esse TH é um som que você faz assim com a língua, a pontinha da língua aqui, tá? Tem um TH que é mudo, assim, vamos dizer assim, que é um som... E tem um que sai com um pouco o som da garganta. Isso nós vamos estudar mais adiante. Behind my teeth, né? Atrás dos meus dentes, né? And ela explica aí e mostra para você, né? So, então, now you can see the difference between am and n. Então você pode ver a diferença entre M e N. It's important because when I'm explaining the silent letter N,
É importante porque quando eu estou explicando a letra muda N, it actually is silent. Ela normalmente de fato é silenciosa. It's next to M, quando ela está próxima do M. Olha só, veja bem, ela está dizendo aqui que apesar de ter um som para a letra N, essa letra N fica muda quando? Quando ela está junta de um M. Então nós vamos ver vários exemplos, né? E ela fala assim, confusing, né? Confuso, né? A gente falaria né? Confuso, né? Não é confuso nada, você vai ver até porque você já conhece várias palavras que utilizam M aí junto da letra N. Então ela fala, let's look at some examples. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Damn, like in, damn, né? Like damn it, né? Droga. Que droga, quando a gente fala essa frase em inglês, significa droga. Que droga, ok? Autumn, né? Autumn, não falou a letra M, né? Falou autumn, fecha a boca, né? Hem, né? Ou rem, né? A gente fala esse H com som meio R, né? É o que a song that you sing in a church, né? É o hino, né? Aquela música que você canta numa igreja. Column, né? Coluna, né? Column. That is it. É isso, ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.